Opa, falando mal do Ares, é permitido ou não? Eu não sei, mas acredito que sim, já que ele enganou o Kratos e tal. Mas enfim, iremos ver a história da vida dele e de Dionísio. Uma luta um tanto épica com sua irmã e uma situação cômica. Sobre o deus da guerra, não ganhou esse título à toa, não é? Então, ele obviamente representa agressividade e selvageria. Seu correspondente romano seria Marte, e ironicamente, nesta versão, ele é conhecido por ser calmo e compreensível. Filho de Zeus e Hera, a propósito, por ser filho dela, herdou a personalidade forte e agressividade. Por isso ele ficou conhecido entre os dois olimpianos. O que vocês verão a seguir representa direitinho o que acontecia quando Ares gritava para impor medo nos inimigos e até nos aliados. Nasceu na Trácia, considerada cidade de guerreiros. Ele possui respectivamente um pica-pau, o abutre do sul, uma coruja de celeiro, cão e o bulbo. Colega, tá aqui o arsenal do brabo. Normalmente para fazer o inimigo se cagar de medo, que nem o Madara fez na Guerra Ninja. Ele andava numa carroça de metal, guiada por 4 cavalos, que soltavam fogo pelas narinas. Basicamente o carroceiro fantasma. Finalizando, tinha uma lança para amedrontar os inimigos. Como se um palito de dente upado não fosse o suficiente. Olha, sabe aquele garoto do bullying que mexe com todo mundo na escola? É, meu amigo, um dia alguém vai dar tanta paulada nele, passar com a bicicleta por cima e tacar o jato dos bombeiros nele. Mas somos contra a violência, a solução é conversar. Ah, mas Ares é tudo forte, musculoso e poderoso. Eu também pensava assim. Até porque para você ser representante da carnificina em guerras, você tem que ser o mais forte em teoria, mas não era o que acontecia aqui. Olha lá, o que acontece é que Ares é pura força bruta, ou seja, ele literalmente não pensa enquanto luta, apenas sai na porrada feito Luffy, ou como um animal selvagem, sai varrendo quem tiver na frente e tá aí o problema. Isso, Atena usa estratégia em batalha, causando grandes danos ao deus. Ela pensa vários passos à frente para achar, a depender do confronto, brechas visíveis. Olha, como um ser tanto que é cruel, impiedoso e violento, não era querido pelos mortais e rejeitado pelos deuses. Tanto que seu pai removeu-o de seu posto e colocou Atena no lugar. Nessa representação, ela ficou como justa e estratégica, enquanto Ares era brutal e selvagem. E como se não fosse o suficiente, meu amigo, ele teve filhos. Entra a música de suspense, toquem os tambores e dê um preservativo para aquele homem. Mas diz aí, produção, quem seria capaz de amar tal criatura tão vil? Remetendo aquele clichê, o amor é burro e não cego, Afrodite, cambada. Isso mesmo, a própria deusa do amor e da beleza. Diferente do seu marido Hefesto, que nasceu coxo, um tanto deformado e com aparência grotesca, Afrodite se sentia atraída pelo bombadão, sarado, um Steve Rogers da mitologia grega, ou se preferir, o Sherlock. Enfim, tiveram dois,
que seguiram o caminho do pai, Deimos o terror e Phobos o medo, seus escudeiros em batalha. Tecnicamente, embora fosse uma figura violenta, era protetor de seus filhos. Embora fosse um dos 12 olimpianos, ele não era muito popular entre os cultos. Na verdade, ele não era muito cultuado e tinha poucos templos. Os eram mais comuns no norte das regiões da Tessália, Tesprócia e Trácia, sua terra natal. Agora sim, um deus da guerra, tão violento, obviamente, se pode ser amado pelo deus do amor, com certeza vai ser cultuado pelo menos em algum lugar. Não, é um lugar que homens, guerreiros, vivam e respiram o ar da batalha. Então eu pergunto a vocês. Em Esparta, ele tem uma estátua acorrentada no chão para que o espírito de guerreiro não saia dali. Bom, vamos lá. Afrodite chifrava Hefesto, e o deus ferreiro só descobriu a traição porque Hermes, o mensageiro divino, passou um dia pelo salão dos deuses, viu os dois se beijando, ouviu pelo poste do quarto, enfim. Como longe não importa. O que sabemos que é relevante é a reação do todo. Hefesto organizou um plano para humilhá-los. Certa vez, quando os dois amantes se encontraram numa reunião privada, Hefesto usou uma rede praticamente inquebrável, capturou os dois e levou-os ao Monte Olimpo para humilhá-los. Respeitável público, o momento que vocês estavam esperando chegou. Como deus da guerra, Ares nem sempre se saía triunfante durante uma batalha, ainda mais quando o oponente era sua irmã Atena. Houve 2 batalhas entre eles, na qual a primeira, Ares saiu gravemente ferido pela lança da deusa da sabedoria. Detalhando os fatos, Hera, estimulando Diomedes, que a partir disso resolveu atacar Ares, não teve tanta sorte contra o deus espartano. Já chega, já deu. Melhor não me enfrentar, pois o perigo sou eu. E qualquer inimigo contra o meu filho Atreus, eu vou destruir até mesmo se for um deus. Chega junto aí e vem com calma. Vem, vai. O deus da guerra tá de volta e não vai se render. Nós lutamos pra ganhar, não lutamos pra perder. Escola for war. Você é ou você não é? Me responde, vai. Você é. Atena, vendo esse embate, resolve atirar uma lança contra ele, causando grandes danos ao deus da guerra. Segunda vez, Zeus permitiu que os deuses interferissem na batalha dos mortais. Ares, vendo isso, pensou de alguma maneira de atingir Atena. Entretanto, Atena tacou uma pedrada na cabeça de Ares. Falando um pouco sobre o Sr. D, para os fãs do livro de Rick Riordan, basicamente ele era o deus da baguncinha.
Não, falando sério agora. Ele era o deus da fertilidade e da libido. Seu correspondente romano era Baco. Ganhou uma festa em seu nome, o Bacanal, assim conhecida e proibida, pois nela o consumo de álcool era exagerado. Coisas que a Globo não mostra nos carnavais. E outras situações bem desagradáveis. Enfim, essa é pra você, que indivíduo que cultiva ervas medicinais legais. O cara que não sabe usar o aspirador de pó, mas sim o nariz. Dionísio era capaz de criar certas substâncias, além de que tinha conhecimento no preparo do vinho, assim como a dosagem dele para a intoxicação. Basicamente, ele é considerado o deus dos ciclos vitais, das festas, atividades relacionadas ao prazer material, insanidade, ritos religiosos e teatro. O Senhor D foi o último deus a entrar no Monte Olimpo e também o único filho de um simples mortal. Isso o tornava como um ser diferenciado e atípico. Sendo o filho da princesa de Tebas, Semele, que era filho de Cadmo, o lendário herói grego, com Zeus. Ele era o guardião dos seres que de certa forma eram excluídos, ou melhor, que não se encaixavam na sociedade convencional. Nesse contexto, representava tudo aquilo que fosse fora da razão humana, o caos, o perigo e o inesperado. Assim como alguns seres e até mesmo deuses da mitologia grega, o Senhor D não teve um bom começo. Enfim, o Senhor D praticamente caiu numa armadilha feita por Hera. Quando Semele viu os Zeus na sua forma divina, em uma carruagem jogando trovões e relâmpagos para todo lado praticamente. Infelizmente ela estava grávida de Dionísio e infelizmente ambos explodiram em chamas. No entanto, Zeus conseguiu salvar seu filho, que apenas tinha 6 meses de vida. Ele salvou os Dionísio, tirando ele do ventre materno e costurando ao feto praticamente na coxa, gerando ali mesmo. Hera praticamente perseguiu o Senhor D. Nesse contexto, ele foi criado pela sua tia Ino e pelo marido Atamas, com a ajuda das ninfas. E basicamente foi assim que ele aprendeu a cultivar vinho, ou a fazer vinho no caso. Assim como nos livros de Rick Riordan e nessa série da Netflix, O Sangue do Olimpo, Zeus não deixou sua cria à mercê da fúria de Hera. Ele entregou o bebê às ninfas da Ásia, que viviam em Nissa. Com isso, as premiou com o poder de se transformarem em estrelas, que passaram a ser chamadas de Iades. Infelizmente para o Senhor D, Hera conseguiu enlouquecê-lo. Eu me pergunto se foi algum tipo de alucinógeno que ela usou, já que ele conseguia fazer certas substâncias. Ele só foi curado graças a deusa Cibele, que vivia na cidade de Frígia. Com a mente sã, atravessou a Ásia e difundiu o conhecimento da uva. Ficou conhecido como deus do vinho por ser pioneiro do cultivo das papareiras. Posteriormente, casou-se com Ariadne, mas era apaixonado por Teseu, um herói grego. Era um deus guerreiro que sempre vencia seus inimigos, conseguia amansar e domesticar animais ferozes e era associado ao prazer material e festas. Eita nós, será que além de culto ele tinha uma seita? Lembre-se, crianças, lolicons, haters da Sakura e tarados. O FBI está sempre de olho. Enfim, várias regiões da Grécia cultuavam Dionísio, inclusive Creta. Suas festas tinham muitas encenações teatrais e abordavam temas como prazeres da vida,
a alegria e os prazeres do vinho. Nesses eventos também rolavam sacrifícios ou oferendas de coelhos e pássaros. Normalmente ele era representado por um jovem muito elegante, com uma taça de vinho na mão, às vezes nu, ou vestido uma manto de leopardo.